como vocês estão? Hoje eu estarei aqui mais uma vez na disciplina de Anatomia 1, tá? Na aula de hoje, iremos dar uma introdução ao sistema esquelético, vendo quais são suas principais funções, suas estruturas e como são divididos em nosso esqueleto, tá? Osteologia. O que seria a osteologia? A osteologia é a ciência que vai estudar todos os nossos ossos. E todos os nossos ossos têm funções fundamentais para a gente. E eu vou estar aqui citando algumas delas. Uma delas é a sustentação, proteção para órgãos vitais, que é para proteger o coração e o pulmão, movimento, reserva de minerais e a produção de novas células sanguíneas, que é conhecida, como a hemopoiese. O nosso corpo possui 206 ossos, e o sistema esquelético ele é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. No esqueleto axial, nós vamos encontrar a cabeça, pescoço, coluna e o tórax. E no esqueleto apendicular, vamos encontrar os membros superiores, membros inferiores, cintura escapular e a cintura pélvica. Nós iremos falar agora um pouquinho dos tipos de ossos. Os nossos ossos, eles são divididos em grupo básico e grupo intermediário. Vou estar falando um pouquinho agora sobre o grupo básico. Vou estar começando pelos ossos longos, que têm a função de locomoção. E um exemplo aí, como está na foto, coloquei o húmero, mas também encontramos o fêmur. Também temos ossos planos, que têm função protetora dos órgãos vitais. Um exemplo é o esterno. Temos ossos curtos, que eles vão dar amplitude aos movimentos. Um exemplo são os ossos do carpo. E os ossos irregulares, que eles dão superfície de contato. Um exemplo são as vértebras. Agora eu vou falar um pouquinho do grupo intermediário. No grupo intermediário, nós vamos encontrar os ossos alongados, que são semelhantes aos ossos longos, porém são achatados e não apresentam o canal central. Um exemplo são as costelas. Os ossos pneumáticos são ocos e são revertidos por mucosa. Um exemplo é o esfenoide. Os ossos sesamoides são ossos que a todo momento irão sofrer tensão e um estresse físico. E como exemplo é a patela. E por último, os ossos suturais. Eles são os ossos pequenos e são localizados dentro de articulações. E eu deixei algumas imagens aí para vocês poderem ver melhor cada um deles, tá? O tecido ósseo, ele é formado por tecido conjuntivo. E o tecido ósseo, ele tem aspecto compacto e aspecto esponjoso. No osso compacto, o tecido ósseo ele é constituído de delgadas lâminas ósseas que se sobrepõem umas às outras. E já no osso esponjoso, essas delgadas lâminas se dispõem de modo a formar pequenas cavidades. Aí, na imagem aqui embaixo, nessa primeira imagem, dá para vocês verem direitinho o tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso. A estrutura do osso. A estrutura do osso é dividida em epífise e diáfise. Na epífise, a gente vai encontrar a substância esponjosa, a medula óssea vermelha e a produção de células sanguíneas. E já na diáfise, a gente vai encontrar a substância compacta, medula óssea amarela,
e o acúmulo de gordura. Aí aqui eu coloquei uma imagem para vocês poderem entender um pouquinho melhor onde fica a diáfise, onde fica a epífise. Lembrando que a epífise ela é dividida em epífise proximal e epífise distal. Irrigação dos ossos. Na irrigação dos ossos, nós vamos encontrar os canais de Havers e os canais de Volkmann. Os canais de Havers, vocês podem ver aí na imagem que são vasos sanguíneos longitudinais. E os canais de Volkmann são vasos sanguíneos transversais. Aí na imagem também vocês vão poder ver direitinho. Aqui, gente, eu repeti a imagem do slide anterior para poder falar para vocês um pouquinho da importância do periósteo, que eu não tinha citado no slide anterior. O periósteo, ele tem a função de nutrir o osso e também de fazê-lo crescer em espessura. Como vai ocorrer o desenvolvimento do osso? Ele vai ocorrer através de algumas células, como o osteoblasto. O osteoblasto é a célula formadora de osso e depois ela vai se transformar em osteócito. E o osteócito é o osteoblasto maduro. E também vamos encontrar o osteoclasto. O que é o osteoclasto? O osteoclasto é a célula que vai degenerar o osso, ou seja, ele é responsável pela reabsorção e remodelagem do tecido ósseo. E por fim, eu trouxe para vocês alguns termos estruturais do nosso esqueleto. Os acidentes ósseos, eles surgem em qualquer lugar onde haja a inserção de tendões, ligamentos e fáscias, ou onde haja artérias que penetrem nos nossos ossos ou se situem adjacentes a eles. Aí, como exemplo, eu coloquei capítulo, côndilo, crista, epicôndilo, fóvea, forame, espinha, trocânter, malelo e entre outros. Deixei uma imagem aqui do lado para vocês poderem ver direitinho como é o desenho, o formato de cada um. Dá para entender bem legalzinho como é cada um aí, tá? E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, que estarei disposta para atender todos, tá? Gente, eu vou estar deixando para vocês 3 exercícios de múltipla escolha, bem facinhos, nada que eu não tenha falado na aula, só para vocês fixarem mesmo a matéria, tá? Essas são as referências que eu usei para poder fazer os slides. Eu peguei bastante coisa desse livro, Anatomia Orientada para a Clínica. Eu gosto bastante desse livro. Inclusive, eu tenho ele no meu celular baixado. Caso vocês queiram, é só me mandar uma mensagem que eu mando ele para vocês. E também mando alguns outros que eu tenho aqui, tá? E mais uma vez, não esqueçam de curtir a nossa faculdade nas redes sociais. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Qualquer coisa, estamos aí. Beijinho.